Salve, Marquinho! Fala comigo! Seja E bem-vindo! aí, Marquito! tamo Beleza? juntinho. Ué, agora. Já temos aí Carla chegando. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Made in Brasília. Meu pai tá aí, chegou Uhul! também. Em Brasília, 19 horas. Muito legal falar isso agora. Muito bem, Carla. 19 horas em Brasília. Não foi tão significativo. Esperar aí só o povo começar a entrar aí. Aí a gente começa. Hoje, oitava live, Marquinho? Não, sétima. Sétima live, sétima live. Sé- Sétima Enquanto o live. pessoal tá entrando aí, eu deixei aqui do lado da porta as tampinhas. Falta tampinha. Só um minuto. Sim, sim, vai lá. A gente te aguarda. Nosso Olá, copinho Wilson, tem. tudo bom? Aí, ó. Show. Ah, Rafael Marques, nosso ex-aluno da Uniabel. Salve, salve, Rafael. Rapaz. Muito bem. Aí, Zé, não esquece de dar uma olhadinha aí no relógio. Tranquilo. Já tá ali marcando. Eita, papai. Hoje nossa live falando sobre esse livro Recreação. Vamos bater um papo e muita prática hoje, né, Marquinhos? Hoje é muita É. prática. Hoje a gente vai se prender menos em teoria e mais prática. Sim. Eu Fala, tentei Júnior. separar Seja um pouquinho bem-vindo. das práticas aqui, daquilo que também fosse possível fazer em casa, né? Uhum. Aí eu tentei desfocar um pouquinho pra, da escola, né? Pra gente poder fazer em casa também essas atividades. Então, ó, Legal. tá aí, Meu amigo Jonathan recreação, está aí também, seja bem-vindo. Hoje nossa live falando sobre o livro brincando, Recreação. brincando, jogando na escola. A última publicação nossa, física mesmo, né? 2017. Bacana, bacana, Fábio, valeu. Fala, Fábio, seja bem-vindo. Lil E aí, Zé? Wendel, salve, Lil, seja bem-vindo. Bacana, Liu Wendel aí. Vamos as apresentações iniciais aí? Vamos lá, vamos sim, vamos sim. Aí, ó. É, Dantas, né? Se a Dantas não entrasse, não teria live, né? isso aí. Rafael Solteirinho, meu amigo. Legal, legal. É. Marquinhos, então, vamos lá? Vamos que Vamos lá, vamos? vamos lá. Mais um livro. Ô, Ju! Mana Marquito, seja bem-vinda. Mais um livrinho nosso, né? A gente traz aí da sequência, é o sétimo, nossa sétima live. E como a gente vem falando, né, Marquinhos? Os nossos livros, cada um tem a sua história, não só de repertório prático, de repertório teórico, mas cada um tem um pedacinho de nós em algum significado. E esse livro, ele tem dois significados muito especiais para nós. Um foi que a gente tomou a decisão de fazer o prefácio por nossa conta própria, né? E aí eu prefaciei falando sobre você e você prefaciou falando sobre mim. Eu acho que isso foi uma... Eu nem sei de quem foi essa ideia, mas foi genial. Não sei se foi sua, se foi minha, enfim, mas foi, dependendo disso, foi genial. Então é uma coisa que torna o livro especial, porque o prefácio foi falar um pouquinho de você e a gente tentando, né, falar em poucas linhas o que a gente sente e acha, tanto do ponto de vista pessoal quanto de vista profissional do outro. E a outra questão muito especial, que eu vou abrir aqui, né, é que enquanto esse livro estava sendo editado, sendo elaborado lá pela editora, nós infelizmente perdemos
pessoas aí no processo da vida, pessoas que eram muito próximas a nós, e a gente decidiu fazer uma homenagem para essas pessoas. Aí eu vou mostrar aqui, Marquinhos, aqui eu fiz homenagem. Minha amiga professora Ana Paula trabalhou comigo aqui em Rio das Ostras na escola, e no final do ano foi acometida por um mal súbito de madrugada e infelizmente teve que nos deixar. E aí eu fiz a parte da homenagem para minha querida amiga professora Ana Paula. E aí queria que você falasse, Marquinhos, a homenagem que você fez, né? Muito significativa também. Zé, tu lembrou bem. Primeira questão, antes de eu falar da minha homenagem especial aqui rapidamente, a questão do prefácio foi algo muito bacana. Foi algo novo para a gente, apesar de estar numa caminhada de livros há muito tempo, a gente escreveu um prefácio, que já não é algo fácil, apresentar os autores, e na verdade tinha que apresentar um autor que era tão próximo da gente, né? Então você fez a honraria de me apresentar, eu tive a honra de te apresentar, e foi muito legal essa experiência de a gente escrever, a gente via que a gente ficava ali, né, martelando as ideias para tentar escrever. E como você falou agora, infelizmente nesse processo a gente teve, né, algumas perdas, né? E a gente resolveu ligar para a editora e colocar as 3 pessoas ali, né? Então você mostrou muito bem a sua amiga, né? De um lado, e do outro lado eu deixei aqui também registrado a perda da nossa amiga Fabiana, da faculdade, e da minha querida avó, Edith, que faria também aniversário um pouquinho de tempo atrás agora. Foram 2 perdas, assim, da minha parte, assim, muito próximas, né? Que mexeram muito com a gente na época, a gente falou assim, não, vamos deixar registrado. Então, Fabiana, minha querida avó Edith aqui embaixo, como homenagem, e a sua, como você bem tratou. E aí, se você quiser dar uma apresentação breve para a gente aí da questão da estrutura do livro e depois quiser que eu complete alguma coisa, a gente fala e depois parte para a nossa prática. É bom a gente passar aqui, né, porque a gente decidiu que essa live ela seria prioritariamente prática, né, então a gente separou um repertório aí para estar apresentando do livro. Mas apenas uma apresentação do material, da estrutura física desse livro. Esse livro ele vem com o tema da recreação, então a gente uniu nesse livro tudo aquilo que a gente acredita que converge com o tema recreação. Então falamos sobre o valor dos jogos, falamos sobre o que são os jogos cooperativos, falamos sobre macroginástica, falamos sobre atividades lúdicas para lugares reduzidos, né? Então essas atividades... abordamos também a questão da criatividade no livro, tem atividade voltada para isso. Então essa, resumidamente, é a estrutura do nosso livro, e se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Ana Luísa Vidipó, minha aluna, seja bem-vinda. Beijo, meu anjo. E aí, Zé, você falou da recreação criativa, que a própria capa já veio um pouquinho sobre isso, né? Trabalhando com macarrão de piscina, colher de pau, bexiga com macarrão de piscina, jogos cooperativos. Então, o livro ele ficou bem grossinho, né? Com muitas atividades. A gente separou um capítulo especial, pequeno, mas também especial para falar do teatro na escola, né? O tipo de teatro na escola. Bem lembrado. A gente falou um pouquinho sobre a questão da recreação, o conceituar o que é genuinamente da recreação, e a gente sabe que Gouveia trouxe para a gente reflexões importantes da recreação, que a gente trata no livro, que é tudo aquilo que diverte, entretém o ser humano, e que envolve a ativa participação. Mas ele fala que depende de um estímulo externo, mas também condicionado a um estímulo interno, que é uma motivação própria de cada um. Você querer fazer porque quer fazer, mas depende muito de quem está também mediando aquelas relações do brincar, para que a gente possa fazer com que cada um busque a sua motivação. Então o livro ele veio com essa teoria dos jogos, recreação, jogos cooperativos, como você falou, lugares reduzidos, e a gente termina depois com essa recreação criativa, mas antes a gente deixa 70 possibilidades, né, de recreação para grandes espaços e também voltados algumas para lugares reduzidos, como você bem lembrou. Então ele está bem completo. Você vai do teatro, dos jogos cooperativos, das brincadeiras e recreação para grandes lugares ou pequenos lugares, vai para a recreação criativa. Então a gente teve um carinho muito grande, né, por esse livro. E lembrando o povo aí que a gente já está com o próximo no forno, né? A editora mandou para a gente aí, né, o boneco, o esqueleto do livro pronto, com as imagens, que a gente já divulgou a capa no dia do psicomotricista, dizendo sobre a abordagem psicomotora nas aulas de educação física. Então, fiquem para vocês aí.
que é o próximo livrinho que a gente vai lançar, e está muito especial também, com a participação do professor Marcos, um outro professor Marcos, que é um professor do mestrado, né, da Unicarioca. Ele teve, abrilhantou o nosso livro com a parte de desenvolvimento humano no capítulo 1, né, Zé? E aí, se a gente quiser abrir os trabalhos aí das práticas, podemos começar a brincar? Vambora. Gabi tá Então, dando um alô pra gente aí. alô, Olá, Gabi, fala aí, seja bem-vinda. Boa noite a todos, que às vezes a gente está falando, olhando para o nosso rascunho do livro, né? Para não ter que ficar abrindo o livro toda hora. E aí, cada um separou algumas coisinhas. Então, Zé, naquela ordem, né? Como eu peguei a parte inicial ali, eu vou começar com aquele capítulo de jogos cooperativos. E para quem está atento agora, não somente para a escola, não somente para grandes eventos, para você poder fazer brincadeiras em festa, buffet, né? Para fazer acampamentos, colônia de férias, pode fazer em casa na quarentena. O nome da atividade é Good do Equilíbrio. O que a gente pede? Pode ser com uma cartolina, ou você pode pegar um livro, ou você pode pegar uma bandeja, e você colocar um copinho em cima e com uma bola de gude. E a intenção do livro da gente era que 2 pessoas ou mais segurassem cada parte da cartolina para fazer, né, e você andar pelo espaço e essa bola de gude ficar equilibrada, né, em cima do copinho. E aí, se a cartolina estiver muito ruim, você pode pegar uma bandeja, alguma coisa, né, uma superfície mais durinha, e fazer isso em família, né? Cada membro da família segura e caminhar pela casa. E aí você trabalha a questão da coordenação óculo-manual, né? A questão do equilíbrio, da postura corporal, tonicidade, coordenação fina, uma série de coisas. Então, é pegar um copinho com uma bola de gude em cima, como está aqui, e você equilibra ele em cima de alguma coisa. Algumas pessoas já fizeram essa atividade nossa, Zé, brincando de pegar com a mão invertida e jogar para o alto e tentar pegar a bolinha dentro do copo. E aí você joga e pega dentro do copo e também faz uma brincadeira bem legal. E aí, já demos a primeira dica. Fala para mim, Zé, o que tu separou para gente? Nessa sequência de atividades cooperativas, Marquinhos, tem uma que muitas pessoas com certeza já utilizaram na sua prática profissional, mas fica aí o desafio para fazer em casa, que é a teia cooperativa. Uma dinâmica que a gente faz no início do ano, coordenação gosta de fazer com os professores, para trabalhar a questão da união, mas fica aí o desafio para você fazer em casa com a sua família, com seus filhos, né, quem estiver no ambiente familiar, né, nesse período da quarentena. A gente organiza as pessoas num círculo, com uma garrafa ou um pote no meio, e aí cada pessoa vai ter um barbante amarrado à sua cintura ou na ponta do seu dedo, e cada barbante desse vai se unir lá no meio do círculo, na direção dessa garrafa ou desse pote, com uma caneta, com um palito que seja amarrado em pezinho, e aí os barbantes estão aqui cada um fazendo como se fosse uma grande teia, uma grande estrela, que em cada ponta dessa estrela tem uma pessoa. É interessante a gente tentar com um pote, por exemplo, né, que ele tem uma abertura maior, para facilitar talvez a primeira experiência. Porque às vezes a gente quer fazer a coisa bem legal, bem desafiadora, a gente põe a garrafa, que o gargalo dela é desse tamaninho, e aí fica mais difícil para encaixar uma caneta. Mas a gente pode começar por um pote maior, um copo, né, um pote que seja, para facilitar a entrada dessa caneta. E depois a gente vai trazendo maior dificuldade para que as pessoas entendam a complexidade e aí se unirem cada vez mais para conseguir realizar o objetivo da atividade, que é encaixar essa caneta no meio, dentro daquele pote, daquela garrafa que está no centro do círculo. E a gente pode estar colocando, se é um grande grupo, várias garrafas, vários potes espalhados, se o ambiente, se o espaço permitir, e pedir para que esse grupo, depois de encaixar na primeira, se desloque e encaixe na segunda. Encaixou na segunda, se desloque todo mundo e encaixe na terceira. Quanto mais cooperativo, quanto mais desafiador for o desafio, a atividade, mais cooperação vai ter que ser desenvolvida entre as pessoas. E aí, Marquinhos? E eles mesmos, só complementando, eles mesmos querem criar desafios novos, né? Eles começam a querer na aula com essa brincadeira, e fazer em casa é muito legal, né? Essa sugestão que você deu, ela é bem legal. Cara, a segunda que eu tenho aqui da minha parte, completando a terceira atividade de hoje, que a gente oferece para a galera do nosso livro, é sobre transporte em família. Eu já falei da bolinha de gude, né? Aqui, né, usando uma cartolina, um livro, alguma coisa, e andar pelo local. Pode botar até uma música, fica bem legal. Mas o transporte em família é usando um pequeno lençol, é usando talvez um pequeno pano, né? Pode ser tipo daquele tamanho de pano de chão, pano de prato, e aí com uma bola em cima, onde vocês vão andando, e um sinal de já
jogar essa bola para o alto e vocês tentarem com o lençol, como se fosse aquele vôlei lençol, que a gente faz muito na educação física, só que a gente quer fazer com os membros da família. Então, se o nosso livro fosse o lençol, cada membro da família numa ponta, a bola, qualquer objeto, se você quiser botar uma pecinha também de Lego, alguma coisa, um boneco, e quando vocês fazem aquele movimento de jogar para o alto, juntos tentar pegar. Se for com uma bexiga, brincando em casa e trocando entre as pessoas, entre as duplas, também rende muita coisa interessante o ato de brincar juntos. Então, essa é a terceira sugestão da gente. O que você manda na quarta atividade pra gente? Antes de falar, Marquinhos, da quarta atividade, eu escrevi na mão para eu não esquecer. Acabou de entrar na nossa live um rapaz chamado Mauro Gomes. Esse Mauro Gomes, ele foi meu aluno durante muitos anos aí em Nova Iguaçu, no CIEP da Grama. Mauro, que bom te ver aqui nessa live. Tenho você lá no Facebook. É uma pessoa que fez parte de uma escola que eu trabalhei, pela escola a qual eu tenho um carinho muito grande. Foi minha segunda casa durante 5 anos no estado. Então, Mauro, ó, um beijo para você que está aí, tá? Legal você estar aqui com a gente. A atividade que eu trouxe aqui, Marquinhos, eu tive algumas experiências com ela em diversas faixas etárias, de crianças, adolescentes, adultos no EJA, inclusive, que é a ponte cooperativa. A gente trabalha com 2 cordas, né? E aí a gente vai fazendo nós nessa corda, dá o espaço, faz um nó, dá um espaço de 2 palmos, faz um outro nó bem resistente, faz um outro espaço de 2 palmos, e aí a gente vai fazendo quantos nós o tamanho da corda permitir. É legal que tem aí uns 5, 6 nós, porque cada nó desse é o local aonde a pessoa vai pisar. Então vamos lá. Como é que constrói essa ponte? Depois de fazer todos esses nós na corda, nesse espaço entre um nó e o outro tem a corda. Então a gente põe uma pessoa de frente para outra, cada uma segurando a corda de um lado, segura a outra pessoa do outro lado que está de frente, dando sustentação para essa ponte. E aí ao lado de cada pessoa vai ter outras duplas fazendo a mesma pegada na corda. Alguém sobe aqui no começo e eu começo a andar por cima dos nós. É impressionante como que eles se preocupam de não deixar o amigo que está andando ali cair, né? Se preocupam com a segurança. E aí, como dá certo, normalmente dá certo, eles ficam naquela desafio, quem vai agora? Vai você, não, vai você. E ficam se desafiando, até que todos ainda tenham força para continuar segurando, porque exige ali uma energia de quem está participando. E o objetivo de todo mundo experimentar não só o segurar a corda, que é você dar confiança a quem está andando na corda, é a pessoa que está passando por ela também confiar nas pessoas que estão segurando na corda. Então há uma troca de confiança muito grande ali naquela atividade. Eu lembro de fazendo isso no EJA, aqui em São Pedro, no estado, e foi uma experiência muito bacana, porque eles se desafiaram a que todos passassem pela corda, até os mais medrosos. A gente arriava a corda, tentava deixá-la um pouquinho mais baixa, colocava uma cadeira no início para a pessoa subir na cadeira e depois andar na corda. Foi uma experiência muito interessante para essa questão de troca de confianças. E aí, Marquinhos? Essa atividade é genial, e é bom lembrar que essa atividade também, além da gente poder criar a própria corda com segurança, o nosso amigo Reinaldo Soller, né? Para quem tiver interesse, não quiser montar a sua, o nosso amigo ele vende pela Teia Cooperativa. Então, para quem gosta dos jogos cooperativos, e mandar um abraço aí para a tia Verônica, que está chegando aí agora, professora de inglês, trabalhou comigo no colégio, e ela sempre está acompanhando a gente aí. E aí ela me deu muita força também na última live, né, Zé Ricardo, durante a semana, a gente falou muito, e ela me deu uma força aí, porque só o Senhor na causa. E aí, tá aqui, você sabe, né, a família conhece. Né, Verônica? E aí, desse livrinho aqui, Zé, a gente chega agora, pelo menos a minha parte, né, que eu escolhi, não sei se você tem mais alguma coisa sobre jogos cooperativos, a gente chega naquele capítulo 5, que é sobre o brincar, vivenciando a prática na escola. Só nesse capítulo, 70 atividades, fora que a gente coloca muita variação. E o que vale lembrar desse livro, Zé, que a gente gosta muito, é que a gente tem o nome da atividade, o objetivo, desenvolvimento, variação, e a gente tem comentando a atividade. E eu acho muito legal, eu acho que infelizmente o Marinho não está aí com a gente hoje, né? Lembra quando a gente montou o livro? Sempre quando a gente comentava a atividade, ele falava pra gente, né? Isso a gente marcou muito a nossa vida, né? Ele, cara, às vezes eu leio a atividade de vocês práticas, mas eu quero ir correndo pros comentários. Porque no comentário é a gente.
né, a gente tira qualquer vestimenta naquele momento do educador e tal, e a gente fala a linguagem que todo mundo quer ouvir nos comentários, né, da atividade. Então, olha só nessa página aqui, todo esse lado aqui é comentário. A atividade está aqui. É a atividade número 40, cavalos e cavaleiros. Só que todo comentário está aqui, porque às vezes o comentário ele é tão importante quanto a atividade, que é ali que a gente fala com o leitor. Ó, cuidado com isso. Pode dar errado, pode dar certo. Então a próxima atividade que eu tirei do nosso livro, para quem está chegando agora, um abraço aí para quem está chegando, Márcia, Marcele também trabalha comigo no colégio. Então, ó, sejam bem-vindas. Tá, essa galerinha aqui que está vendo o livro agora pela primeira vez, eu cheguei nesse capítulo com 70 atividades, mais as variações, a gente coloca como 140 atividades. E aí eu separei uma brincadeira chamada Pirâmide dos Petelecos. Ela eu gosto muito de trabalhar porque a gente desenvolve a questão também da pinça, né? E dos pequenos músculos da coordenação motora fina. E aí, no nosso livro, está falando com caixinha de fósforo. Obviamente, né? O professor já prepara essas caixinhas, né? De uma tal forma que ele leve 100 palitos e tudo mais, ele coloque o peso que ele quiser. A intenção é botar uma pirâmide e você dá petelecos na parte superior da pirâmide, para ir tentando tirar uma a uma sem desmontar a pirâmide. Isso em casa dá para fazer também. Eu não tenho caixa de fósforo. Fogão da gente, a gente se acostuma com a modernidade, e aí, né? Também quando falta luz, alguma coisa, como é que acende, né? E a gente tem sempre uma caixinha de fósforo, não tem tantas. E aí, o que eu trouxe? Eu vou tentar abaixar um pouquinho para vocês verem. O que a gente faz? Com palito, com tampinhas, tá vendo? Uma pirâmide de tampinha. E aí, eu tento dar um peteleco em cima, tá vendo? E tirar uma. Aí depois eu tento tirar a outra. E aí eu vou tentando dar um peteleco até tirar sem derrubar a pirâmide. E aí, Zé, tampinha é tampinha, né? A gente que é professor, as nossas tampinhas, não consigo ver uma solta por aí que eu já cato e boto aqui, né? No nosso potinho. Então, fica como a dica da pirâmide dos petelecos aí, que a gente tem, com caixinha, né, de fósforo, e a gente tem uma variação muito legal que eu deixei de anotar aqui. Eu quis trazer para vocês que a variação é deixar numa mesinha e for fazer o peteleco, alguém ficar com um potinho depois, o colega, e tentando pegar aquelas tampinhas também rende muita coisa bacana. Aí a Gabi tá falando pra gente, ele também tem um saco aí. Então, Gabi, vamos compartilhar depois com os amigos aí, quem tem pouca chapinha, hein, por favor. Hein? Zé, o que você trouxe pra gente aí? Marquinhos, quando você fala desse trabalho nosso nesse repertório de 70 atividades, a gente está fazendo comentários e nosso amigo Marinho colocou isso de forma muito precisa, porque por mais que a gente tenha algum domínio sobre aquele assunto, a gente vai sempre buscar referenciar as coisas que a gente escreve em autores que também corroboram da nossa ideia, porque a gente não vai escrever um livro simplesmente da nossa cabeça. Alguns autores muito aí já renomados até fazem isso, como Bernard Couturier, André Lapierre, né, que nós temos livros deles, mas a gente busca essa referência. E quando a gente chega nessa parte do comentando a atividade, a gente sente que é aquele momento assim, eu não preciso citar autores nesse momento. Eu quero dizer para as pessoas que vão fazer essa atividade algumas dicas sobre coisas que tenham a ver com o que a gente já passou naquela atividade e não deu certo, aí a gente chama atenção, não enaltecendo o erro, mas de uma forma mostrando um caminho interessante, o que pode tirar. Muitas dessas atividades a gente chama por um trabalho interdisciplinar, então a gente encaixa essas atividades com algumas outras disciplinas para poder abordar um conteúdo de sala de aula, a gente vem para a quadra para contribuir para esse trabalho. Então esse espaço do Comentando Atividade foi importante. A Dantas, Marquinhos, comentou aqui, só atividade top. Sinto falta de crianças em casa nesse momento para praticarmos, mas passo a dica para familiares e amigos praticarem com sobrinhos, afiliados e ex-alunos. Dantas, obrigado pelo carinho de sempre que você tem com o nosso trabalho, né? É recíproco, e eu imagino que ela, nesse momento que não tem ninguém em casa, e aí a gente está numa pandemia, que a gente não está numa escola, que a gente não tem uma oportunidade de colocar isso em prática, como que a gente faz, né? Então, assim, quem está aí, gente, acompanhando, que está anotando, sabe, tenta fazer com suas crianças em casa, tenta desenvolver com quem está no seu ambiente familiar, porque, na verdade, o nosso objetivo aqui, né, Marquinhos, é trocar um pouquinho de conhecimento com vocês
né, trazendo essas práticas como sugestão para o pós-pandemia, quando a gente puder colocar isso em prática no pós-pandemia, que a gente imagina que não vai ser de imediato, há um caminho a se percorrer até a gente poder voltar para a nossa quadra, para o nosso ambiente prático, mas em casa podendo ser atividades também para que vocês possam desenvolver com os seus familiares. Marquinho, antes de eu entrar nesse repertório de 70 atividades, tem uma lá da parte cooperativa que eu anotei, tem até mais que eu separei aqui, mas essa eu acho que eu não poderia deixar de falar. Que é fazer um trabalho do círculo cooperativo. Ainda naquela perspectiva de corda, porque na cooperação a corda é uma simbologia que gera uma união entre os participantes, porque para segurar uma corda sozinho não tem cooperação, a corda segura por várias pessoas, ela dá essa simbologia de cooperação. Então, ainda na perspectiva do trabalho com a corda, deixa eu pegar aqui na atividade, enquanto eu vou falando, você separa aí para mim, Marquinho, ela deve estar lá na página 68, 66, por aí. Fazer um círculo com todo mundo e aí ter uma corda que seja suficiente para dar a volta no círculo. Aí, Marquinhos está mostrando aí. E aí todo mundo segurando a corda com as mãos e a gente fazer movimento de todo mundo sentar junto, segurando, sem soltar as mãos da corda e depois levantarmos juntos. Para isso, o aspecto cooperativo é muito grande. Por quê? A gente vai ter que trabalhar a divisão de forças pela corda, então alguém muito grande de um lado, muito pequeno do outro lado, talvez não faça uma contrabalança de força aí que possa dar um resultado, e aí a gente trabalhar essa divisão das pessoas pela corda para fazer esse movimento, de todo mundo segurando, sentando, todo mundo segurando, levantando. É um trabalho cooperativo que eu não poderia deixar de falar. E indo para essas atividades recreativas, Marquinhos, eu separei uma aqui que é a pegando bolinhas. O que é essa pegando bolinhas? A gente coloca duas pessoas sentadinhas, uma de frente para a outra, né? E aí, entre essas duas pessoas, a gente dá um certo espaço e desenha 3 círculos e enumera esses 3 círculos colocando 1, 2 e 3. Círculo 1, círculo 2, círculo 3. Em cada círculo a gente põe uma bolinha, a gente põe uma música para tocar ou canta uma música que estimule fazer uma brincadeira de jogo de mãos. Como, por exemplo, eu atirei o pau no gato, qualquer música que estimule fazer um trabalho de bater mão aqui, né? O famoso Nós Somos 4, enfim, qualquer música que estimule uma brincadeira de jogo de mãos aqui, batendo com a pessoa que está na sua frente. E no sinal nosso, do professor, do adulto, ou se tiver uma música tocando no ambiente, a gente para a música, nesse sinal, a gente vai falar um número e a pessoa tem que, um dos dois, o mais rápido possível, pegar a bolinha que está naquele círculo, né? Então, se fala número 1, pega rapidinho. Se fala número 2, pega rapidinho. E aí nós colocamos algumas variações para essa atividade. E aí, só de pensar aqui, a cabeça já viaja com várias ideias. A gente pode colocar os círculos, ao invés de numeração, a gente colocar uma bolinha amarela, uma bolinha verde, uma bolinha azul. E ao invés de falar número, fala cor. A gente pode trabalhar com formas geométricas. Então, ao invés de serem 3 círculos, é um triângulo, um círculo e um quadrado. Então, toca a musiquinha, quando parar a música, quadrado. Pega a bolinha que está no quadrado. Então, existe uma variedade. E lembra que eu falei que a gente acaba enquadrando essas atividades também num trabalho interdisciplinar? Olha a forma geométrica entrando aqui, olha a questão das cores, que podem ser as cores primárias, né? Então, existe um trabalho interdisciplinar também nesse repertório recreativo. E aí, qual é a sua proposta, Marquito? Cara, então assim, primeiro dar uma boa noite pra galera que tá entrando aí, que a gente não consegue falar e não pode interromper o amigo, né, cara? Aquele padrão básico da gente não interromper o colega. E aí, a gente só dá depois. Então o pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva. Fica salva aqui no IGTV, mas também vai pro YouTube. Pelo menos lá no canal a gente coloca lá e fica salva lá. Todas as lives, as 6 estão lá. Tanto no YouTube e algumas que já estão salvas aqui, tá beleza? E aí, Zé, dando segmento, esse capítulo 5 do brincar, né, vencendo essa prática na escola, eu separei uma aqui, que nós já fizemos na live passada, que era a brincadeira do 1, 2 e 3, né? Onde a gente fica em dupla, eu falo 1, pisco o olho, você fala 2, batendo palma, eu falo 3, pulando, e aí vai trocando até alguém errar, né? A gente pode fazer estalando o dedo, batendo palma, pulando, e aí só pra galera saber que tá lá no livro, mas a gente também explica mais sobre ela. Aqui eu separei agora, para poder comentar, Corrida das Cidades. Imagina um círculo,
de crianças, e o professor quer trabalhar de maneira interdisciplinar, como você falou. E aí, a gente coloca nomes de várias cidades, ou nome de várias capitais, estados, pode colocar países, bandeirinhas na época de alguma coisa, Copa do Mundo, Olimpíada, alguma coisa. E aí você coloca os nomes e as bandeirinhas, ou só um crachá, um adesivo na molecada, e aí um no meio fala, né? Estou indo do país tal para o país tal. Essas duas pessoas que representam esses países devem trocar de lugar e ela vai aproveitar igual um coelho na toca e vai tentar entrar. Eu tentei fazer com as minhas crianças já, e faço sempre nas minhas aulas, todo ano ela aparece, com números. Eu boto todo mundo dentro de um bambolê em roda e tem um número com giz mesmo na frente, quando eu não consigo colocar um cartão, alguma coisa. E aí eu falo, a menina que está no meio, ou o menino que está no meio, eles falam, número, se for de 1 a 30, eles escolhem 5 e 8, aí os 5 e 8 tem que sair, né, de alguma maneira, e ela vai tentar entrar no lugar de alguém, e aquela famosa derrota de quem entrou depois por último, quem faltou completar, vai ser o líder da atividade. Então a gente tem uma característica muito forte nos livros da gente, desses 12 aí, e o que vai sair agora, para mês que vem, é justamente aquele que talvez foi o mais lento, ou que não conseguiu êxito naquele momento, ele parte para a liderança da atividade. Então, vocês podem usar aí com nome de animais, né, com nome de estados, capitais, cidades, o que você quiser usar, cores, bandeira, que é bem bacana. E aí, o Zé Adantas, antes de passar para você a palavra, está falando que fiz para trabalhar as cores do semáforo, né, com os comandos, na Semana da Conscientização de Segurança do Trânsito. Então, mais uma contribuição para a gente aí. Então, Zé, depois das corridas das cidades, o que nós temos aí? Eu queria registrar, Marquinhos, que tem uma pessoa que entrou aqui na nossa live, que assim que voltar da pandemia, eu acho que eu vou dar uma medalha para ela, assim como você também deve ter pessoas aí do seu convívio mais próximo, que eu vou dar uma medalha para ela de participação em todas as lives, que é a Evelyn, minha aluna do 9º ano. Então ela já entrou aí, eu vou dar uma medalha para ela. Assim, Evelyn, obrigado por estar lá sempre comigo nas nossas lives. Evelyn, te amo, querida. Marquinhos, você separei uma atividade que eu tenho assim uma lembrança muito gostosa de quando eu aprendi a fazê-la, depois ela veio para o nosso livro. Eu tenho uma experiência com essa atividade, da minha primeira passagem no Projeto Segundo Tempo, em Belfort Roxo, eu fui dar aula numa escola chamada Ayrton Senna, em Nova Aurora, e lá com o nosso grande amigo, que hoje é um dos grandes animadores de festa, o Alex, a gente desenvolveu essa atividade com as crianças, foi a primeira vez que eu fiz na minha vida, e depois disso eu nunca mais deixei de fazer, que é o tchutchuá. Né? Então o tchutchuá ele tem várias versões de refrão, vários ritmos para cantar, não tem aquele que é a versão única, a versão verdadeira, tem versão de palma, versão de violão, enfim, tem uma grande possibilidade da gente reinventar, até porque é domínio público, né? Domínio público a gente tem direito de adaptar também a nossa maneira de trabalhar. E aí a gente vai fazer o tchutchuá aqui nessa live. Beleza? Vou convidar as pessoas que estão aí para a gente fazer o tchutchuá. Eu vou afastar um pouquinho a mesa aqui, para dar só um pouquinho mais de espaço para mim. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, né? Tô bem na fita aqui, o cabelo tá bem penteado, sobrancelha, bem óculos. Legal, bem legal. Cresceu muito, hein, Zé? Quarentena me cortando. Cresceu bastante, né? Então, tá, obrigado. Uhul! Seguinte, gente, tchutchuá. Aí, eu acho que a Ju tava lá, né, cara? Eu acho que ela vai lembrar aí da máscara do Uhul. Gente, seguinte, o tchutchuá é uma música, Deus me livre eu cantar, ainda bem que eu só dou aula, não tenho que cantar para viver disso, porque pelo amor de Deus, mas os alunos gostam, então isso que é o importante. É uma música, uma brincadeira de perguntas e respostas, onde eu faço um movimento e vocês vão repetir o movimento e cantar a mesma coisa que eu falar, a mesma coisa que eu disser, tá bom? Então vamos lá, hein? É assim, ó. Tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. Tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. Braço pra frente. Braço pra frente. Tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. Tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. E braço pra frente. Braço pra frente. Polegar pro alto. Polegar pro alto. E tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. Tchutchuá, tchutchuá, é uma dança bem legal. Braço pra frente. Braço pra frente. Polegar pro alto. Polegar pro alto. Cotovelo juntinho. Cotovelo juntinho.
Tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Braço para frente, Braço para frente. para o alto, Polegar para o alto. cotovelo juntinho, Cotovelo juntinho. perninha juntinha. Perninha juntinha. Tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Braço para frente, braço para frente. polegar para o alto, polegar para o alto. Cotovelo juntinho, cotovelo juntinho. Perninha juntinha. Perninha juntinha. Joelhinho dobrado. Joelhinho dobrado. E tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. E braço para frente. Braço para frente. Polegar para o alto. Polegar para o alto. Cotovelo juntinho. Cotovelo juntinho. Perninha juntinha. Perninha juntinha. Joelhinho dobrado. Joelhinho dobrado. Pescocinho para o lado. Pescocinho para o lado. E tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. E tchutchua, tchutchua, é uma dança bem legal. Braço para frente. Braço para frente. Polegar para o alto. Polegar para o alto. Cotovelo juntinho. Cotovelo juntinho. Perninha juntinha. Perninha juntinha. Joelhinho dobrado. Joelhinho dobrado. Pescocinho para o lado. Pescocinho para o lado. O bumbum empinado. Bumbum empinado. Tchutchua, acabando. É uma dança bem legal. Tchutchua, é uma dança bem legal. E braço para frente. Braço para frente. Polegar para o alto. Polegar para o alto. Juntinho. Cotovelo juntinho. Perninha juntinho. Perninha juntinha. Dobrado. Joelhinho dobrado. Para o lado. Pescocinho para o lado. Bumbum empinado. Bumbum empinado. Linguinha para fora. Linguinha para fora. Legal. É uma dança bem legal. Valeu, galera! Muito bem! Deu até calor. Uma coisa. Verdade. Então, tchutchuá para vocês. Marquito, na agora internet, contigo. E na internet a gente encontra, como você falou, com variações, né? Tchutchuê, né? Sim. Tchutchuá. Sim. Tem muita gente que usa com um sistemazinho de rock, né? Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança, então, vem rapidinho, né? Pessoal, uma que é clássica, que eu uso em recreação lá no curso, na universidade, nas palestras, é o guia e guiado, ou também conhecido como condução de A e B, onde a gente separa em dupla, uma música de fundo, um de olhos fechados, e o outro de olho aberto, conduzindo o colega. E aí você vai conduzindo ele pelo espaço, sabendo se... Ó, vem pra cá, que aqui tem gente, olha que obstáculo, e você vai guiando. Um apito do professor inverte a função. Quem estava de olho fechado abre, quem estava de olho aberto fecha, inverte. Vários apitos, pá, 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 mistura todo mundo, busca uma dupla nova e vamos caminhando em dupla, um de olho fechado e outro de olho aberto, Zé Ricardo. E agora? Marquinho, famoso já queimou humano, né? Que é o pedra, papel, tesoura. E a gente vai trabalhar uma variação bem interessante nessa atividade. Primeiro, a gente organiza o grupo em 2 filas, de forma que fiquem duplas um de frente para o outro. Né? Então, de uma ponta até a outra, eles estão em fila, viradinhos um de frente para o outro. Tá? E tem que ser o mesmo número mesmo número de pessoas dos 2 lados para que a gente forme sempre duplas. Nessa hora é muito legal, porque tem professor que vos fala aqui, e o professor que está aqui vos falando também, que nessa é o tipo de atividade que a gente torce para sobrar alguém. Porque sobra alguém, a gente é obrigado a participar. A gente pensa, ai, tomara que falte alguém para entrar nessa atividade. É aquela hora que um aluno fala assim, professor, eu posso ficar no cantinho agora para não fazer atividade? E tu fala assim, eu queria fazer essa atividade junto com a turma. Tá bom, descansa. E aí a gente põe eles em dupla, um de frente para o outro, e combina que eles vão fazer um pedra, papel, tesoura. Só que esse pedra, papel, tesoura, ele vai ser coletivo. Não é um contra um, né? Vai ser um pedra, papel, tesoura coletivo. Uma fila vai se reunir no canto da quadra e uma outra fila vai se reunir no outro canto da quadra. Cada grupo vai combinar o que eles vão fazer, todo mundo igual. Se vai ser pedra, se vai ser papel, se vai ser tesoura. Então eles combinam. Os 2 grupos combinaram, eles voltam para cá, se organizam novamente um de frente para o outro.
E aí, no sinal do professor, eles fazem o pedra, papel, tesoura ou já quem pôr. Vai dar um resultado, pode ser que dê empate. Se der empate, a gente pergunta para eles o que a gente pode fazer, ou se ele já vem com um segundo movimento combinado caso dê empate, e alguém vai vencer. Na hora que vence, a gente pode ir numa competição de marcar pontos. E uma variação que é interessante é colocar esse pedra, papel, tesoura, ou já quem pôr, com os personagens, o caçador, o lobo mau e a vovozinha. Como que a gente faz isso? A gente organiza 3 equipes, e aí não são mais 2 grupos, um de frente para o outro, a gente organiza 3 equipes, tá? E aí eles vão se unir também num pedacinho da quadra, e aí eles vão decidir qual personagem eles vão representar na hora do confronto, porque vai ter um momento, depois que eles combinarem, que eles vão voltar para se confrontar as 3 equipes. Ali é cada equipe por si. E aí a gente pode criar um movimento ou pedir sugestão a eles. O lobo mau pode fazer a orelhinha, caçador, a espingarda, né? A vovó, o movimentozinho da bengala, enfim, pode criar. E aí a gente pede para eles combinarem se eles vão querer fazer o lobo mau, se eles vão querer fazer a vovozinha, ou se eles vão querer fazer o caçador. Depois de combinado, eles voltam para o centro da quadra, numa posição de confronto, aonde no já eles vão fazer o movimento o grupo inteiro. E aí o que vai acontecer? São várias combinações possíveis, né? Tem aquela história assim, o caçador ganha do lobo mau porque mata o lobo mau come a vovozinha dá-lhe a bengala na cabeça do caçador. Se cada um tiver combinado um personagem diferente, vai dar empate, ninguém vence. Agora, pode ser que dê 2 lobos maus, né? E uma vovozinha. Pode ser que dê 2 caçadores e um lobo mau. E aí a gente combina que o resultado que der a maioria vence. E aí eles voltam para o canto novamente, combinam um novo movimento, voltam e se confrontam novamente. E aí aquela história da gente pedir para eles criarem um movimento, né? A gente pode pedir um confronto diferente, ao invés de ser lobo mau, caçador, vovozinha, a gente pode pedir outros personagens para dar oportunidade, né, Marquinhos, que a gente sempre defende isso nas nossas atividades, deles também criarem o objeto de trabalho dentro da atividade. Não, sensacional. O Tio Bill deu uma colaboração pra gente aqui. O Tio Bill entrou aqui depois com a gente, falando do Joaquim Pô gigante, né? Eu uso leão, caçador, espingarda, na piscina tubarão, mergulhador e arpão. E ainda faz a variação de quem ganhar, pega outra equipe, quem for pego não sai, passa para outro time. É aquela que a gente também faz a tradicional, né? Em dupla, né? E ganha, vai atrás, sim. O outro a gente só passou pela variação também, né? Mas é sensacional, Tio Bill, obrigado. E aí, Zé, dentro desse capítulo também, nós temos também aquela clássica, que eu acho que todo recreador que trabalha aí com essa recreação pelo Brasil afora, aí palestrando, escrevendo, conhece, Tio Bill também deve conhecer muito essa aí, que é aquela do meu tio em Paris, né? E aí, do meu tio em Paris, tem muita gente que tem com as musiquinhas aí, fazendo pela internet, e a gente é muito aquele do fazer ao vivo ali, determinadas brincadeiras. Sim. Lógico que o jogo cantado, a gente defende muito, é lógico, a música na escola, mas como o tchutchuá que você falou, o tchutchuê, e o meu tio em Paris, também acho super legal. Agora eu vou falar daqui, e aí você repete daí, aquele finalzinho, eu vou fazer só 2 objetos para a gente poder seguir e não ficar grande. Então, para quem não sabe, a gente tem que falar, né? Quando meu tio, cantando, né, chegou de Paris, trouxe para mim um lindo leque. E aí o Zé Ricardo responde todo mundo em casa, um lindo leque, e todo mundo começa a se abanar, e esse movimento não para mais, ele continua. E a gente vai colocando cada presente dessa viagem, uma parte do corpo, onde a gente vai ter que fazer tudo misturado, tudo junto. Beleza? Então vamos lá, Zé Ricardo, só aquele finalzinho, né? Quando falar um leque, você vai falar um lindo leque, depois a tesoura e assim por diante, beleza? Quando meu tio chegou de Paris, trouxe para mim um lindo leque. Um lindo leque. Quando meu tio chegou de Paris, trouxe para mim uma tesoura. Uma tesoura. Quando meu tio chegou de Paris, trouxe para mim um ping-pong. Um ping-pong. Show! Só que aí a gente colocaria pula-pula, bicicleta, né? Então a gente ia acrescentando, a gente, né, caminhando no lugar como se fosse uma bicicleta e misturando todos, né, para a gente poder fazer. Então é uma atividade muito bacana, a molecada da educação infantil adora, né, fazer essa atividade, que é o meu tio em Paris. Então, na ordem, trouxe para mim um leque, uma tesoura que não para, a bicicleta, né, o pula-pula, o bambolê, a gente dando uma rebolada com o bambolê, né? E aí depois você pode colocar também a questão
que a gente colocou agora pro lado aqui, olhando pro lado e pro outro, também fica muito bacana na atividade, beleza? Vai contigo aí, Zé. É uma oportunidade também, Marquinhos, da gente pedir para eles criarem, né? A gente pede para que um aluno seja o dinamizador, que é quem vai colocar a sequência de movimentos e é sempre um resultado muito interessante, porque a gente não obriga ninguém, a gente pede um voluntário e tem sempre um voluntário ou uns voluntários, né, para eles poderem conduzir isso, é muito, muito interessante. Atividades que eu separei aqui, gente, nossa, são muitas, né, Marquinhos? É o pique-ameba. O que é o pique-ameba? A gente vai brincar de evolução da espécie, né? Onde os alunos estarão espalhados, né? E aí a gente pode colocar uma música para dinamizar, para ficar uma coisa bem movimentada. E os alunos eles vão se encontrando e jogando pedra, papel, tesouro para ver quem vence. Só que funciona da seguinte forma. Como é que funciona a evolução? Todos vão começar na forma de uma ameba. Então eles vão andar pelo espaço, como se fosse uma ameba, meio largadão, que a gente acha que a ameba é isso, né? Enfim, a ameba, né, meio largadão, assim. E aí quando encontrar alguém, pedra, papel, tesoura, quem vence evolui na cadeia da espécie. E aí a evolução da ameba é para sapo. Se a pessoa vence o Jockey Pô, pedra, papel, tesoura, ele sai de ameba e passa para sapo. Ele se transforma num sapo, assim, ó, de uma hora para outra. E aí ele começa a se deslocar pela quadra pulando igual um sapo. Porque ele deixou de ser ameba, agora ele é sapo. Isso porque ele venceu o Jockey Pô. Se ele tivesse perdido, ele estava na primeira fase da evolução, ele ia manter a ameba, encontrar outra pessoa, fazer o Jockey Pô de novo. E aí se você passa sapo e você encontra com alguém, você joga o Jockey Pô de novo. Se você perde, você volta a ser ameba. Sempre assim. Ganhou, passa a próxima fase da evolução. Perdeu, retrocede uma etapa. Então venceu e era sapo, aí vai virar tubarão. Porque tem tudo a ver, né? A ameba vira sapo e sapo vira tubarão. Né? Costumo dizer que a gente criou uma brincadeira. Relaxa e faz assim. Isso aí, verdade. Tio, mas como é que sapo vira tubarão? Na brincadeira virou, gente. Olha, vamos imaginar aqui. Tá escrito, poxa, é isso. E aí o tubarão ele vai andar fazendo a barbatanazinha aqui, ó. E vai procurar uma outra pessoa para fazer o Jockey Pô. Né? E aí, encontrando uma outra pessoa, vai jogar o pedra, papel, tesoura novamente. Se perder e ele era tubarão, ele volta a ser sapo. Se ele venceu, ele passa a ser homem e ele alcançou a cadeia da evolução, porque o homem é o ser mais evoluído da atividade. Uhul! E aí... ai. Então, esse é o pique-ameba. Evoluindo na espécie, sempre através do pedra, papel, tesoura. Se perde, retrocede, se vence, avança. E aí a gente pode fazer uma variação, se num determinado momento da atividade a gente apita, eles vão ter que se unir pela espécie. Então quem é ameba vai se juntar com a ameba, quem é sapo vai se juntar com o sapo, só para ter aquele momento de organização no mesmo grupo. E aí, depois, no segundo apito, eles se dissolvem, se separam e continuam fazendo a movimentação e retorna para o pedra, papel, tesoura para continuar na evolução ou retroceder. E aí, Marquinhos? Bacana. Quanto é que a gente tem de tempo aí, Zé? Nós temos 1 minuto e 50 segundos. Não, 11 minutos e 50 segundos. Que falta para acabar a live, não é isso? 11 minutos. Nós temos de crédito. Dentre todas aí que a gente separou, a gente está agora tentando anotar aqui, né, e separar. Tem uma que a gente pode fazer em casa para a galera, que eu separei aqui, que é aquela brincadeira nossa chamada nome, origem, profissão e destino. Então, nome, né, da pessoa, a origem de onde ela veio, de onde ela nasceu, a profissão dela e o destino tem que ser feito. Essa frase, né, você tem que completar essas palavras com a letra que a gente tirar do dedanha, por exemplo. Então, Zé, com uma mão só, vamos fazer uma dedanha aqui rapidinho, aqui na câmera, rapidinho. A dedanha. Colocou 2? Então, ó, 2. A, B, C e D. Então, seria a letra D, é nome, origem, profissão e destino com a letra D. Então, eu poderia falar assim, por exemplo, meu nome é, com a letra D, Davi, por exemplo. Minha origem é Dinamarca, por exemplo. Minha profissão, com D, e aí, dentista, por exemplo, e o meu destino, eu estou indo para algum lugar com a letra D. O que eu poderia falar com a letra D? Depois de Dinamarca. Estou indo para Dubai. Estou indo para Dubai. Então, tudo com a letra D, né? Então, nome, origem. Então, tira a dedanha e vê se a galera consegue,
né, falar com a mesma letra o nome pessoal, você fala, meu nome é Davi, por exemplo, como eu falei, origem, profissão e destino. E logo abaixo eu tinha separado jogar com massinhas, né, brincar com massinha em casa, que a massinha sempre rende coisas, e no livro a gente coloca essa defesa da massinha, de a gente tá sempre passando desafios. Agora uma casa, fazer uma figura geométrica, fazer um boneco, e sempre modelando e estar junto também, porque o estar junto também rende. Às vezes tu larga a massinha na mão da molecada lá, tá brincando e entretendo, e ela larga logo depois, o estar junto talvez renderia sérios aprendizados ali entre família. Beleza? Então, esse nome, origem, profissão e destino, e brincando com massinhas. E aí? O que você separou pra gente nesses minutos que faltam? Tem uma atividade, Marquinho, lá nessa parte recreativa, né, de grandes espaços do nosso livro, que é o Rá-Tim-Bum. O que é o Rá-Tim-Bum? A gente organiza as pessoas num círculo e sendo um grupo grande ou não sendo um grupo grande. Por quê? Porque às vezes a gente pensa em círculo, tem que ter 30 pessoas. Não, círculo às vezes com 5 pessoas, com 4 pessoas é o suficiente para uma atividade nesse sentido. Então a gente põe as pessoas em círculo, né? E a gente combina assim, eu vou estar no meio para começar a atividade desse círculo, então pensa ali um grupo de pessoas e alguém no círculo para comandar o início, só o início da atividade. Então eu estou no início, se eu apontar para uma pessoa e disser Rá, essa pessoa tem que falar o próprio nome. Então eu aponto para a pessoa Rá e ela fala o próprio nome. Se eu apontar para uma pessoa e disser Tim, ela tem que dizer o nome da pessoa que está do lado direito. Se eu apontar para uma pessoa e disser Bum, ela tem que falar o nome da pessoa que está do lado esquerdo. Então Rá, próprio nome, Tim, do lado direito, Bum, do lado esquerdo. E aí eu posso fazer uma dinâmica assim de falar, apontar para a pessoa e Rá-Tim-Bum. Ela tem que falar o nome dela, o nome da pessoa que está do lado direito e o nome da pessoa que está do lado esquerdo. É uma atividade que a gente trabalha a concentração, né? Mas num segundo momento a gente pode até observar se essa pessoa está com alguma dificuldade de questão de orientação espacial, da sua lateralidade de direita e esquerda. É claro que a gente não pode, numa pessoa que erra, que ao invés de falar o nome da pessoa da direita, fala da esquerda, achar que ela está com problema de organização espacial. Às vezes é a dinâmica da atividade, ela está ali naquela ansiedade. Será que vai me chamar? O Tim é daqui, o Bum é do outro lado, o que eu vou fazer? Né? Então pode ser que ela erre pela aflição da atividade, né? Na hora que for minha vez, o que eu vou responder? E aí, a gente combina que a gente faz algumas vezes para eles entenderem como é que funciona e depois a gente põe valendo. Aquele que erra, como eu sempre gosto de falar das nossas atividades, que a gente busca não exclusão do participante da atividade. Quem erra, só troca de lugar com quem está no meio. Então errou, passa a ser o comandante e troca de lugar com aquela pessoa que estava no meio e essa pessoa passa a ocupar o círculo. Né? Então é Rá-Tim-Bum, para a gente poder falar o nome da pessoa que está presente ali na atividade. E essa lembra muito a gente a questão do duelo dos nomes, né? Eu tinha separado ela aqui, a 28 do nosso capítulo aí, 5, que é o duelo dos nomes, que é muito parecida com ela, mas aí eu deixo pra galera, depois que tiver o livro aí, poder dar uma olhadinha nela, que é muito próximo isso aí, mas vocês vão perceber que existem coisas completamente diferentes, né, do que está acontecendo. Como a gente tem pouco tempo, eu saio um pouquinho do capítulo 5 e entro agora para finalizar no capítulo 7, que é recreação e criatividade. E ali a gente tem 20 atividades que até foram usadas algumas na capa do livro, né? Arremessando no TNT, que eu tinha separado essa, você coloca um TNT, ó, na capa, tá dizendo aqui pra gente, ó, com várias figuras geométricas, e aí, isso aí, Zé, valeu. E aí, ó, tem ali, você consegue pegar um triângulo, losango, quadrado, você pode botar retângulo, círculo, o que você quiser, e com simples bolinhas arremessando ali. E aí eu aproveitei essa, Zé, para colocar também que a gente tem aquela jogo da velha e frisbee. Só que a gente pode usar o frisbee para poder jogar nesses alvos também feitos no TNT. E o jogo da velha, a galera acha que é somente jogar e ter que formar um jogo da velha com frisbee. O nível seria alfa, né, assim, de dificuldade. Então é só você tentar de uma maneira perto de jogar o disco e ele cair num dos espaços do jogo da velha, que já é importante. E com quantos cair, marca ponto. Então, nessa recreação criativa, a gente se inspira muito em brincadeiras assim, novas, né, atividades que a gente vai pesquisando e vai vendo e vai tentando trazer um pouco a nossa linguagem, variando um pouquinho do que aquilo que a gente conhece e acredita na recreação. Então, nesse capítulo final 7, eu deixo aí por final esse jogo da velha e o frisbee e arremessando em alvo, como você mostrou pra gente aí na capa do nosso livro, que tem ele aí. E aí,
que você puder contribuir com a gente nesse finalzinho, que a gente daqui a pouco vai ter que se despedir já. Sim. Faltam 5 minutos e 20 segundos. Tá? Então a gente está caminhando aí para os finalmente. Tem uma atividade nesse repertório de atividades criativas, Marquinho, que é o cara a cara. Pensando como a gente pode fazer isso até em casa, a gente pode pegar a foto das pessoas da nossa casa, imprimir, né, ou se já tiver a foto impressa, a gente põe em cima de uma mesa, ou a gente põe no chão, aí depende da disposição de cada um. E dentro de um saquinho, a gente põe o nome das pessoas. De todo mundo que está ali na foto, a gente põe o nome dentro do saquinho, tá? Aí uma pessoa vai vir sortear aquele nome, só que ela não vai ver que nome ela sorteou, ela vai dar para as outras pessoas verem. Então vamos imaginar que tenham aí na sua casa 4 pessoas. Uma vai sortear, essa uma não vai ver, as outras 3 é que vão pegar esse papel para ver. Por que que ela não pode ver? Porque ela vai fazer perguntas sobre aquelas pessoas para ela tentar adivinhar quem é esse papel que ela pegou, que nome é esse. E aí essas 3 pessoas aqui vão estar respondendo. Então ela pergunta assim, essa pessoa que eu tirei o nome usa óculos? Aí imagina que as fotos estão em cima da mesa. Aí o pessoal vai responder aqui, ó, não usa óculos. Automaticamente o que ele vai fazer? Vai virar ao contrário todas as pessoas que não usam óculos. Então faz uma eliminação. Aí ele volta e pergunta assim, essa pessoa é homem? Aí eles vão falar assim, sim, é homem. Aí o que ele vai fazer? Todo mundo que ficou lá das fotos que são mulheres, ele vai virar de cabeça para baixo e aí ele vai eliminando e aí vai tentando outras perguntas. Essa pessoa é um homem, né? Então, assim, está sem blusa? Está de chinelo? E aí vai eliminando as características para tentar adivinhar quem é a pessoa do cara a cara que ele sorteou do nome. E depois é só a gente inverter para todo mundo participar por essa experiência de sortear e tentar adivinhar quem é a pessoa do sorteio. E aí eu separei uma outra atividade aqui desse repertório criativo, que é muito parecida com aquela do TNT que você mostrou aqui. Deixa eu pegar ela está lá na página 225, rapidinho, que é uma possibilidade. Essa aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. A gente organiza ali um TNT, faz vários furos no TNT, ou várias cartolinas coladas umas às outras, pendura na parede, num lugar onde ela possa ficar vazada. E aí a gente vai fazer o aviãozinho com as crianças, com quem estiver em casa, para tentar acertar os aviõezinhos nesses espaços que foram feitos aqui nessa estrutura de TNT, de uma cartolina, um pano velho, pode ser também. Tá bom? E é isso. Encerrei o meu repertório aqui. E aquilo que você falou do cara a cara aí, né? Que a gente faz de uma maneira artesanal, né? A gente sabe que é também muito inspirado naquele jogo do cara a cara, né? Antigo que a gente tinha, né? Que nada mais é do que ficar percebendo, né? Pela figura da gente tentar adivinhar o do colega e vai eliminando, né? E aí lembra que tinha o Alfredo, né? Tinha o Edu, né? No jogo do cara a cara, assim, tinha galera de chapéu, cabelo grisalho, né? Bigode, era bem legal. E aí, quanto tempo a gente tem, Zé? 2 minutos. Só. Então, a gente separou muita coisa na nossa lista, né? Mas deu para mostrar a bolinha, né? De gude, né? No copinho, falando da questão dos alunos, a gente falou da pirâmide do peteleco, usando as chapinhas, né, o tubinho se não tiver caixinha de fósforo. Então, a gente não tem como mais explicar mais alguma, mas fica aí a dica do livro. É um livro que ficou bem especial, ele está rico de conteúdo aqui dentro, ele está bem grossinho, está bem ilustrado, e aí fica pela WK Editora. Eu tenho alguns livros, não sei se tu tem algum ainda aí, você tem algum para vender, Zé? Contigo? Tem. Esse aqui do Recreação tem bastante. Então, o Zé Ricardo tem, eu, o professor Marcos, tem, uma caixinha aqui, o Zé tem. Se quiserem falar com a gente tem. E Zé, só antes de encerrar, já agradecer, falar contigo que essa semana agora que vem, eu já vou te mandar o código de rastreio, que eu fui no correio colocar os 120 dinâmicas de grupo para você, vai chegar na sua casa daqui a pouquinho, tá bom? Presente do Dia dos Namorados? Já ficou muito tempo no Paraguai, né, fazendo mestrado juntos. Então, falei com a Patrícia, ela me deu o endereço aí tô te falando ao vivo agora que vai chegar os 120, eu botei autografado para você não vender para ninguém, ficar para você, tá? Para não vender, tá certo. Valeu, Marquinhos. Obrigado. Valeu. Você
Tá culpado. Regiane, que bom que você chegou mesmo no finalzinho, a live vai ficar gravada, vou salvá-la lá no IGTV e fica aí para quem quiser assistir. Obrigado por vocês terem compartilhado com a gente mais uma vez aqui desse nosso momento. E semana que vem, só para a gente divulgar rapidinho, né, Marquinhos? Nós vamos, já entrou uns 30 segundos ali do Instagram de contagem. Nós vamos fazer uma live falando sobre a educação física no Fundamental 2, próximo livro nosso que está aí no caminho para ser publicado. Valeu, gente? Então a gente aguarda vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Beijo no coração de todos. Valeu! Valeu, tio Bill. Valeu, família. Valeu todo mundo. Valeu.